Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth e Marketing de Produto do Inter, e hoje estamos aqui com um novo convidado super especial para falar um pouco desse universo empreendedor, dos desafios que a gente tem aí com as empresas e os novos negócios dentro do Brasil. Prazer, Rafael, tudo bem? Prazer, Igor, tudo jóia com você? Tudo jóia. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história até chegar no seu empreendimento atual, que é o Savá. Vamos e lá. Outros, né? Eu tenho 35 anos, eu sou engenheiro civil de formação. O pavor do nosso pai era que algum dos filhos mexesse com restaurante, não queria de jeito nenhum, mas né, foi inevitável. A família já tem uma veia de empreendedorismo bem forte, né? Meu bisavô já veio, né, na Savassi, o meu avô com o Maticoro e meu pai com os restaurantes, então assim, parece que está no sangue mesmo, né? Então, acabou que não teve como, nosso pai adoeceu, acabou falecendo e a gente assumiu os negócios e começou a expandir. Perfeito. E você pode contar um pouco para a gente sobre os negócios, né? Quais são, qual é o ramo que você atua e como que foi surgindo cada um desses negócios hoje que você está à frente junto com a sua família também. Claro. Tudo começou lá em 2016, estava morando nos Estados Unidos, inclusive, terminando meu curso de engenharia. E aí meu pai adoeceu, voltei correndo e a gente teve que assumir as operações de supetão, assim, sabe? Na época eram 2 restaurantes, o La Traviata e o Ficus. E um dos meus irmãos continuou no trabalho dele e eu e mais um assumimos os negócios. E inicialmente, como a gente caiu de paraquedas ali, a gente, né, não sabia nada, a gente preferiu fechar uma das operações e focar somente no La Traviata. E desde o dia que a gente assumiu lá, na verdade, antes da gente assumir, a gente já via ali que tinha um porão embaixo, que a gente falava, pai, tem que abrir alguma coisa e tal. E com 2, 3 dias que a gente assumiu a operação, eu já queria abrir um negócio lá. Falei, não, vamos abrir um negócio, vender pão de queijo, qualquer coisa, alguma Vamos coisa. fazer girar, né? Alguma coisa tem que fazer aqui. E aí acabou que eu ia muito para São Paulo e via muito essa pegada de hambúrguer artesanal, que estava começando e tudo mais. E aqui em Belo Horizonte tinha uma pessoa só fazendo isso. Aí eu falei, não, vamos fazer um hambúrguer artesanal lá embaixo. E aí começou a história do Savá. E inicialmente a gente começou bem pequenininho ali, a ideia era fazer meio que um grab and go, pegar seu sanduíche, comer na rua, alguma coisa. E a gente dividia o espaço lá com uma lan house de realidade virtual. Era o mesmo espaço aí. Que era dos meninos da Rock Content na época, eles abriram uma lan house de realidade virtual, então a gente servia ali 3 tipos de chopp, uns 5 sanduíches para atender a galera da lan house e também para, né? E quando a gente assustou, o Traviata estava ficando lotado de gente querendo comer o hambúrguer do Savá. Então aí a gente começou o crescimento do negócio. Aí rapidinho, assim, a questão da lan house de realidade virtual não durou muito tempo, então na hora que eles saíram a gente falou, não, vamos expandir. E aí a gente já começou com a história da cerveja, né? A gente já começou, na época a gente produzia, a gente tinha um parceiro que produzia cerveja lá dentro, era um brew pub, que era um conceito que não tinha muito por aí também. E colocamos lá 15 torneiras de chopp pra galera. E aí foi expandindo e foi E aí vem, proporção. logo depois vem a questão da música. A gente falou, vamos colocar uma música ao vivo aqui. Inicialmente começou nas quintas-feiras, né? E toda quinta-feira a gente colocava uma banda ou de rock ou de blues na rua. Na tora, assim, na rua mesmo. É na rua, é isso mesmo. E aquilo ali chamou muita atenção, sabe? É uma avenida muito movimentada da cidade, né? Cristóvão Colombo, passava muita gente. O que é isso aqui? O que está acontecendo, né? Então, gradualmente, aí o negócio foi crescendo bastante. Legal. E você contou um pouco da história também, né? Que sua família tem um pouco dessa veia empreendedora, né? Com outros negócios que, né, foram pregressos aí à sua construção. E como foi isso, né? Na sua infância também? Você acha que essa veia empreendedora, esse mundo empreendedor permeou muito ali também esse período seu de infância, por isso te influenciou muito? Como que era essa relação? Seus avós, bisavós também, enfim. Com certeza. Assim, desde cedo, né, para começar lá em casa era tudo Maticoro. Era ir para a fábrica da Maticoro e ficar lá, nossa, o que é isso, coisa legal e tudo mais. E meu pai restaurante, então assim, tem funcionário lá no La Traviata até hoje que lembra de mim lá com 4, 5 anos, correndo lá,
comendo macarrão cru. Ia lá na parte de fazer, né, de fabricação de massas. Então, assim, tava ali, sabe? Eu com 8 anos de idade, chegava no restaurante e pedia um bacalhau. Meu pai falava, putz, Esse aí, tô perdido, sabe? ele vai ter que vir. Então, sim, já tava lá desde cedo. E quando eu fui fazer vestibular, eu quis fazer gastronomia. Meu pai não deixou. Não vai na engenharia. Mas aí não teve jeito. Mas por essa percepção, você falou que ele não queria muito que você fosse para essa, né, para esse ramo. Mas de alguma forma você acha que seus pais te prepararam para quando, de fato, se você decidisse ser empreendedor, você tá mais pronto assim para esse processo? Com certeza, né? Intercâmbios e estudando, né, em faculdade boa, escola boa desde sempre. Então, acho que o processo da educação foi sempre visando um futuro aí, né? Eventualmente, né? Para qualquer não necessariamente em restaurante, exatamente. Qualquer dos caminhos que você seguisse. E aí você falou um pouco também que ele começou tudo lá em 2016, com o A Traviata, que depois vocês foram construindo lá no Porão Savá. E como foi esse processo de sucessão, né? Que a gente está falando que é uma empresa familiar, claramente, né? Assim, vocês contaram com algum tipo de ajuda? Teve consultoria? Como foi esse processo em si, assim, para garantir que fosse da forma mais tranquila possível? Foi muito difícil, né, para começar. Não foi fácil, né, nosso pai estava doente, então era uma mistura ali, né, de emocional envolvido e tudo mais. Então, assim, e não foi uma opção, né? Tinha que assumir. Não foi que, não, a gente está te preparando aqui, daqui 3 anos você vai assumir. Não, pô, uma hora para outra. Então, era uma mistura de, tipo, não sei se eu quero, como é que é. E a gente contou com uma consultoria, assim, na época, que foi muito importante. A gente teve 1 ano de uma consultora indo lá semanalmente, ajudando a gente, que, assim, considero que foi essencial, que a gente tem parceria com eles até hoje para alguns projetos específicos, sabe? E durante o processo, cara, com 6 meses mais ou menos, eu cheguei para a consultora e falei, não, eu vou terminar a consultoria, eu tô fora. Eu não esqueço da cara dela e do meu irmão. Tipo assim, nossa, como assim? Tá desistindo? Tá desistindo. Eu falei, não, eu quero voltar para engenharia, não vai dar e tudo mais. Mas aí, passam uns 2 meses, eu até estava te contando mais cedo, que eu comecei a assumir a cozinha de fato. Eu estava meio perdido ali, sabe? Aí eu entrei para dentro da cozinha e aí eu me encontrei e as coisas começaram a... Você não queria só o trabalho burocrático da coisa, né? Você queria viver aquilo. E aí, assim, né, naturalmente, assim, eu já tinha muita aptidão, né, engenheiro, obra, né, lidar com pessoas e tudo mais, e meu irmão na parte administrativa. Então, quando a gente separou ali, não, vamos seguir cada um esse caminho que o negócio foi melhorando. Então, vocês conseguiram, né, combinar o melhor de cada um de vocês ali. Exato. E quanto que você acha que essa consultoria, essa ajuda profissional, digamos assim, né, de alguém externo, isento, de certa forma, te ajudou? Acho que foi essencial. Eu acho que talvez sem eles a gente nem estaria aqui. Talvez a gente, nesses 6 meses, eu ia ter falado, meu irmão, cara, tô fora, vamos fechar e tudo mais. Então, na época foi muito importante. Legal. E aí, né, passado esse processo da transição, vocês conseguiram seguir, você comentou também na sua trajetória aí que veio o Savá. E foi algo totalmente diferente do que a sua família, seu pai, até então, estava construindo. Como foi essa experiência de ter um público novo ali, ter que lidar com essa coexistência ali de públicos até então tão distintos nos negócios? Acho que uma coisa que me marcou também foi a consultora na época, ela que ajudou a gente a formular o Savá e tudo mais. Ela olhou para mim e falou, aqui em cima era do seu pai, aqui é seu. É a sua cara, é você que está à frente. É isso mesmo? Vocês vão topar? Bom, então é muito diferente você colocar começar um negócio do zero do que você continuar um processo, sabe? Perfeito. Então, assim, primeiro eu lembro que me assustou muito isso. Falei, não, é isso, vamos embora. Então, assim, cara, a gente não sabia nada quando a gente abriu aquilo ali. Então, foi muito importante começar pequeno. A gente começou pequenininho, combinar aos poucos, errando, e tinha espaço para errar. Hoje em dia, depois de 10 anos, né, a gente vai para uma coisa nova, eu não tenho espaço para errar mais. Então, uma dica importante talvez é essa, comece pequeno, cara, né, vai indo aos poucos e uma hora chega lá. Perfeito. E como que você acha da importância desse errar durante esse início, assim? Como se planejar para esse erro e como usar ele de uma forma de aprendizado, né, para novas
estratégias, novos negócios, eventualmente? Como que você vê o erro dentro desse processo de Cara, empreender? eu acho que o erro vai estar sempre lá. Eu prefiro muito mais errar e fazer do que não fazer e ficar com medo, né? Uhum. Acho que isso é uma regra número 1, cara. Tem que fazer. Às vezes você fica muito, tem que ser perfeito, vou ficar aqui 1 ano planejando, como é que eu vou abrir isso? Cara, abre, né? Faça o seu melhor inicialmente, que você acha, mas você vai apanhar no início, não tem jeito. Então, não ter medo de errar, eu acho que é muito importante. E não continuar errando, né? Perfeito. Usar ele assim, Errou, não repetir o erro poxa, mesmo. beleza, vou ficar aqui 2 semanas errando. Não, cara. Aham. Errou, Pra no dia próxima. seguinte já pensa como é que Próximo vai ser. erro, não o mesmo erro. Sim. Erra diferente. Legal. E você também contou um pouco que nesse processo você errou e você aprendeu também qual era a sua parte do negócio e qual era a parte do seu irmão, assim. Mas ainda assim, como que vocês tomam decisões conjuntas, assim? Quais são os mecanismos que vocês estabeleceram? Decide tudo junto Nesses ou não? 10 Tem anos, coisa... depois de a gente, né, tem um outro irmão que estava em São Paulo, trabalhando em banco e tudo mais, ele ajudava a gente, né, de lá, e aí ele decidiu voltar de vez. Então, quando ele voltou de vez, ele assumiu uma outra parte da empresa, né, parte de marketing, de salão, de atendimento. Então, como somos 3 agora, fica mais fácil, né, 2 contra 1. Mas a gente tem uma regra também que, assim, por exemplo, a gente está abrindo um novo negócio agora, a gente escolheu o nome. Se um dos 3 falar não, é não. Perfeito. Entendeu? Assim, então tem que ser cara, um não, beleza, vamos procurar outro. Então, porque é muito complicado, né? Um cara fala, não, eu não gostei de jeito nenhum desse nome, nós vamos continuar com isso. Não, cara. Eu pergunto muito porque hoje a gente, né, olhando um pouco dos números, mais de 90% das empresas brasileiras em geral vieram de cenários familiares, né? E a gente tem empresas que conseguem ter essa continuidade, tem empresas que sofrem muito durante esse processo, às vezes nem conseguem seguir, né, assim. Então, dentro desse cenário familiar, de decisão, assim, o que você poderia dizer, né, que é essencial ter nessa relação? Acho que primeiro uma harmonia dentro de casa, né? Porque se tá bagunçado dentro de casa, na empresa vai estar pior ainda. E acho que é muito deixar as regras do jogo bem claras, desde o início. Eu vejo muito esse problema. Não, vamos começar aqui, a gente vê como é que vai ser. Não, desde o início define muito bem quem que vai fazer o quê, quanto que vai ser para cada um, porque senão dá problema lá na frente. E vocês têm isso formalizado, né? Exatamente, Contrato, regras. Porcentagem de cada um em cada negócio. Legal. E aí, uma empresa hoje não existe sem o financeiro, né? Então, assim, se você não faz uma boa gestão financeira, o negócio não tem sustentabilidade. Então, quando chega nessa parte, né? Como que foi decidida essa organização aí entre todos, né? Fica integralmente com um e os outros confiam? Como que é essa gestão? Assim? Fica integralmente, as áreas são bem separadas. A gente até tentava no início, o meu irmão que faz o financeiro, a gente finais de semana a gente revezava. Sim. Cada final de semana era um que ficava na operação. Até que isso começou, eu falei, não, deixa comigo, cara. Eu não vou ficar todos os finais de semana, mas eu me comprometo a estar, né, caso tenha algum problema, eu vou resolver. Perfeito. Então, assim, ele dá pitaco, eu dou pitaco no financeiro, mas a decisão final é de cada responsável por sua área, sabe? Perfeito, legal. E eu sei que vocês são clientes aqui, né, do Inter, né, na parte de PJ, né, Interempresas. Uma curiosidade aqui, só para a gente ter um disclaimer, por que foi uma escolha, o Inter, o que facilitou nesse processo para vocês? Então, para começar, né, restaurante a gente fala muito de, poxa, vamos escolher parceiros locais. Então, poxa, vamos pegar um banco local, né? Sim. Vamos começar por aí e acho que muito da praticidade, né? Um banco 100% digital, as coisas são muito fáceis, os processos são muito rápidos, então a decisão veio muito disso aí. Legal. E voltando um pouco na história ali, né, voltando para o Savai especificamente, né, tá fazendo 9 anos, né, fez 9 anos, né, recentemente, né. Se você pudesse dizer, né, desses 9 anos, qual foi o momento mais desafiador que você teve aí nesse processo de empreender com o Savai? Pandemia, né? Perfeito. Restaurante, principalmente. A pandemia foi muito complicado. Mas, assim, eu acho que quem ficou parado na pandemia, poxa, você tinha tanto tempo, né? Você não tinha nenhum compromisso social, você não podia fazer nada. Poxa,
enfia sua cabeça no negócio e vai pensar em maneiras diferentes. Então, assim, a gente ficava o dia inteiro lá dentro, a gente aproveitou para reformar muita coisa, para pensar muito processo, para trazer processo novo. A gente, por exemplo, a pizza do La Traviata, a gente, poxa, vamos mudar completamente a pizza. Então, assim, acho que é engraçado, né? Foi um momento muito difícil, muito triste, mas que eu acho que foi importante aquela pausa ali. Pra gente... A gente estava no momento de, poxa, o Savá principalmente estava começando a bombar. E aí, de repente, pum. Tudo fecha. Tudo fecha. Então, tipo assim, inicialmente foi desesperador, mas a gente fortaleceu o nosso delivery, foi legal. E exige uma inteligência emocional também, né? Assim, de você focar nisso, né? Focar, não, peraí, o que eu posso fazer diferente agora? Eu acho que o empreender é isso o tempo todo, né? Em certa medida. Porque não se deixar levar pelo desespero inicial e tentar reverter, né? O processo. Depois de, né, tem 10 anos que a gente está nessa, que diariamente acontecem problemas. A gente fala que é todo dia um 7-1, né? Sim. Então, assim, você passa a lidar com aquilo com tranquilidade mesmo. Ninguém vai morrer. E quando Vamos lá, aconteceu isso, vamos lá, vamos... O que a gente pode fazer agora para resolver, né? Foco na solução e menos no problema. O problema está aqui, né? Ninguém vai resolver ele para você. Sim. Né? Então... O principal responsável por resolver é você mesmo, né? Então, E quando foi nesse processo também que vocês se deram conta, poxa, deu certo? Em que momento você viu assim, nossa, esse negócio aqui aconteceu? Cara, na festa de 9 anos, 3 semanas atrás, foi um desses momentos. Acho que eles acontecem às vezes, né? Assim, algumas coisas que vão vindo, assim, Dia dos Namorados que passou agora, você vê as 3 casas rodando perfeitamente, girando, serviço muito bom, assim. Acho que vira e mexe acontecem algumas coisas que você fala, mas o mais forte deles, sem dúvida, foi na festa de 9 anos que a gente fechou Getúlio Vargas, 10 mil pessoas. Foi um momento que a gente olhou um pra cá e falou, rolou. Tem volta mais não. Legal. E o contrário, assim, né? Eu falei na história, né? O que foi mais desafiador e no dia a dia, assim. O que hoje é para você, dentro do seu negócio, né? Que é restaurantes, enfim. O que é o maior desafio, assim? Mão de obra, né? Sim. Mão de obra é o maior desafio, porque é um processo muito artesanal, né? Comida, assim, se falta uma pessoa na linha de produção, você está ferrado e o cliente não quer saber disso. Você vai lá sentar para almoçar, se seu prato demorar 40 minutos, você não quer saber se é porque o chapeiro faltou. Perfeito. Então, assim, esse processo de como não ficar muito dependente disso, né? Assim, como que você já tem reposição pronto, fácil. Eu tenho uma cozinha de produção na rua de trás, são todos treinados para ajudar na cozinha, caso tenha esse problema. Então, você vai fazendo os malabarismos ali, porque vai acontecer. Até porque são pessoas, né? Elas realmente... Perfeito. Adoecem, enfim. Mas, assim, muda de emprego também. Eu falo assim, na época de engenharia, a gente tinha um problema na obra, o cliente só vai ver a obra no final, né? Normalmente. Você tem tempo de corrigir. No restaurante, você não tem tempo de corrigir. Tudo on time, né? É todo dia entregando uma obra, 2 obras por dia. Almoço e jantar. E aí a sua principal estratégia, né, para sucesso disso é tentar construir processos para que você consiga suprir eventualmente uma falta de mão de obra. E sempre capacitando o time para ter pessoas que têm, né, compromisso, que isso vai ser uma vez ou outra mesmo, sabe? Legal. E você enxerga, assim, dentro dessas novas tendências que a gente está tendo de tecnologia, do digital, inteligência artificial, enfim, você enxerga alguma dessas novas coisas que estão surgindo como um aliado, assim, e como que você acha que pode ser um aliado? Cara, assim, a gente está começando isso agora, né, mas a gente já está usando muito checklist, por exemplo, que está ajudando demais, o checklist integrado com o WhatsApp. Então, o cara faz o fechamento de cozinha, eu recebo meu WhatsApp. O cara faz a contagem de final de movimento da cozinha, já vem direto no meu WhatsApp do cara da produção. Então, quando eu falo muito, tipo, meu pai não queria que a gente trabalhasse com cozinha porque na época dele, você realmente era muito refém do negócio. Não que você não seja agora, mas hoje em dia, com a tecnologia, você consegue os processos serem muito mais fáceis. Meu pai não viajava.
A gente ia tirar férias, meu pai não ia. Porque ele tinha que ficar lá no controle, né? Aí ele ia pegar um telefone fixo da pousada para ligar. Era outra realidade. Era também, outra né? realidade. Então, assim, hoje em dia eu consigo viajar e eu tô com uma câmera vendo ao vivo o que está acontecendo, eu tô recebendo informação o tempo inteiro o que está acontecendo. Então, ajuda muito. Perfeito. Falando um pouco de história, né? Assim, sua família, né? A história da sua família está entrelaçada um pouco com a história aqui de Belo Horizonte, né? A gente tem a padaria, né? Que deu nome, né? Ao bairro Savassi aqui de Belo Horizonte, né? Fez parte da sua família. E agora o Savá, de alguma forma, também carrega isso um pouco, né? Essa história aí no nome também. E como é que é isso, assim, para você? Assim, existe algum tipo de responsabilidade a mais que você sente por carregar um pouco dessa história? Eu acho muito legal, pra falar a verdade. Eu acho muito massa, assim, tá nessa parte histórica também do negócio, assim, e tudo bem, tem uma responsabilidade, sim, assim, você se sente... Cara, você não pode desistir. Eu sinto um pouco isso. Porque, né, tem toda uma história. Você tem que seguir em frente, então, na verdade, ajuda. É muito bom. Ah, que massa. E aí, falando de futuro agora, né, assim, acho que a gente já está chegando aqui no nosso... O final passou super rápido. E o que você está pensando aí para o futuro dos negócios? Tem planos, novidades aí no radar? Aproveitar aí para você falar um pouco do que você está pensando para o negócio também no futuro. Então, a gente tinha prometido que a gente não ia abrir mais restaurante. Mas apareceu uma oportunidade muito legal, num ponto muito legal. E eu acho que também vai ser bem interessante estar criando uma coisa do zero depois de 10 anos de experiência, sabe? Então, a gente vai vir com um restaurante novo que deve estar abrindo em agosto. E assim, eu considero que vai ser um projeto muito maduro nosso, né? Não é para apagar incêndio, não é caindo de paraquedas, são 10 anos de construção, são 10 anos, a gente vai colocar tudo que a gente acredita lá dentro, toda a nossa experiência, então é um ponto muito legal, então em breve vai ter uma novidade bem massa na cidade. Que legal. E aí você falou um pouco, né, desse momento, né, desse novo negócio em outro momento de vida, de empreendedor, né? E quais são as ferramentas que você tem aí para tomar decisões de novos negócios, por exemplo? Referências, viagens, o que nesse processo de concepção você considera? Acho que viagem é uma coisa, a gente vai para outros lugares, né, assim, bem próximo, falando de São Paulo, né, a gente vê São Paulo, tá acontecendo coisa o tempo inteiro, então a gente vai lá, tem algumas coisas específicas que você vê e fala, cara, isso dá certo. Assim. Então a gente vai pegar uma tendência que a gente viu São Paulo e Rio de Janeiro acontecendo também, que está nascendo aqui em Belo Horizonte, tem uma pessoa só fazendo, que a gente acredita muito que vai ser uma novidade bem legal. Legal. Rafael, te agradeço muito aqui pelo tempo, pela oportunidade de vir aqui conversar com a gente, agradeço pela oportunidade. Sua história com os nossos ouvintes, né? Eu acho que o mais legal aqui de quem está no dia a dia conosco, escutando aqui, né? Sempre essa dor, né? Que às vezes o empreendedor no início acha que só ele está vivendo, só ele está sofrendo e que não tem caminhos de saída diferentes. Então, sempre ouvir, né, outro empreendedor falando sempre ajuda o nosso ouvinte aqui a pensar de um jeito diferente, a tentar inovar. Você quer dar um recado final, trazer algum ponto cara, aí? Eu tive muita ajuda lá no início, né? Então, assim, acho que a gente lembra muito das pessoas assim, inesquecíveis, quem estava lá no início te ajudando. Então, assim, acho que nosso papel hoje em dia, depois de ter ganhado uma experiênciazinha, é sempre estar ajudando. Então, assim, tem que ter bastante força para empreender. Não é fácil não, mas vale a pena. Legal. Obrigado, Rafael. Valeu. E para você, ouvinte, né, que gostou desse episódio, a gente, além das plataformas de streaming de áudio, também está no YouTube. Você pode assistir aí quantas vezes quiser. Até a próxima.